para a costumeira oração do Pai Nosso. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Passo a palavra ao segundo secretário, o vereador Juliano Francisac, para que o mesmo proceda com a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 15 da sessão ordinária, realizada no dia 2 de julho do ano de 2020, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Estando ausente o vereador Marcelo Juvenal Duda. Dando início à presente sessão ordinária, o excelentíssimo senhor presidente solicitou ao segundo secretário, vereador Juliano Francisac, para que o mesmo proceda com a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi colocada em apreciação e em seguida em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos excelentíssimos senhores vereadores presentes nessa sessão ordinária. Dando continuidade à presente sessão ordinária, o excelentíssimo senhor presidente procedeu à abertura do pequeno expediente, solicitando ao primeiro secretário e ilustríssimo senhor vereador Edson Ivan Stelmach para que proceda a leitura das correspondências dessa Casa de Leis. Dentre elas, dar entrada à emenda modificativa número 002 de 2020, protocolada na Secretaria da Câmara Municipal, de autoria dos nobres vereadores João Gavro, Juliano Francisac e Jandir Machado de Azevedo, ao projeto de lei complementar número 001 de 2020, súmula. Estabelece o valor do metro quadrado de terreno das zonas urbanas para fins de incidência de IPTU do município de Paulo Frontin e da outras providências. Emenda que está em pauta para discussão e votação para a próxima sessão ordinária. Juntamente com a emenda modificativa número 001/2020 e o projeto de lei complementar número 001/2020. Passando para a ordem do dia, o excelentíssimo senhor presidente colocou em terceira discussão o projeto de lei número 006 de 2020, súmula. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021. Em seguida, colocou o mesmo em terceira votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. De posse do parecer favorável por escrito de todas as comissões permanentes, o excelentíssimo senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei número 014 de 2020, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e da outras providências. Em seguida, em votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nesta sessão ordinária. De posse do parecer favorável por escrito de todas as comissões permanentes, o excelentíssimo senhor presidente colocou em discussão o projeto de lei número 015 de 2020, súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar pelo Poder Executivo e das outras providências. Em seguida, em votação. Aprovado por unanimidade dos vereadores que se fizeram presentes nessa sessão ordinária. No grande expediente não tivemos inscritos. Na sequência, seguiu-se para a palavra livre, onde todos os vereadores fizeram uso da mesma. Nada mais havendo a ser tratado, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a presente sessão ordinária. O segundo secretário, o vereador Juliano Francisac, lavrou a presente ata, a qual lida e, após ser colocada em apreciação e discussão, segue assinada pelo excelentíssimo senhor presidente Emerson Snisser, primeiro secretário, senhor vereador Edson Ivan Stelmach, segundo secretário, vereador Juliano Francisac e demais senhores vereadores presentes à sessão. Coloco a ata que acabou de ser lida em discussão. Coloco a mesma em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade.
Agora daremos início ao pequeno expediente, no qual convido o primeiro secretário, ilustríssimo senhor vereador Edson Ivan Stelman, para que proceda com a leitura das correspondências dessa Casa de Leis. Não temos nenhuma correspondência, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora daremos início à ordem do dia, a qual possui as seguintes preposições para discussão e votação. Bem, como tem duas emendas modificativas, então hoje vai ser discutida a emenda 001, depois a 002, depois voltará para votação a 001 e depois a 002. De posse do parecer favorável, por escrito de todas as comissões permanentes, coloco em discussão a emenda modificativa número 001/2020, de autoria do vereador Hernani José Kruk. Está em discussão. Sim, vereador. Senhor presidente, vamos... Não tem som? Tem. Então, a emenda modificativa que apresentei, ela é com o IPTU progressivo, né? Até o ano de 2028, justamente para diminuir o impacto aí aos contribuintes, né? Ficou de uma forma igual, um aumento ano a ano, né, até 2028, chegando aí na 21%, 22% depois, ficando uma coisa igual nos valores que serão pagos. Porque dessa emenda nós não mexemos aí no anexo 1. Então, o anexo 1, esse ano até que eu tenho que concordar com o senhor prefeito, estamos aí vivendo essa situação que sempre falo, nessa coisa tão difícil que está acontecendo, né? Então, o prefeito apresentou no projeto original um valor ali que praticamente o mesmo valor que vinha sendo pago, que os contribuintes pagavam aí no município. Então, jogamos até 2028, de 2022 a 2028. São 4 mais 6 anos aí com a progressão daí. De 2022, na verdade, 7 anos para fazer a progressão. Os valores são bastante diferença, senhores vereadores, senhores contribuintes que estão nos assistindo nesse momento. Então, a minha emenda, a diferença é bastante grande. E eu repito, né, estamos vivendo essa situação aí, essa coisa tão incerta, e onerar o contribuinte de uma forma assim bastante impactante, né, como veio o projeto original. Então, na minha emenda, a gente fez para diminuir esse impacto. Então, para ter uma ideia, depois também, a gente sempre tem que fazer cálculos, né? O IPTU é progressivo, então, além do ano a ano, fazer o cálculo aí, o que o contribuinte vai pagar nos 5 anos, até o ano de 2025, aliás, que é a outra emenda modificativa, que os companheiros apresentaram aí, vai até o ano de 2025. A do Executivo, até o ano de 2024, então um ano ali não deu assim, não deu praticamente diferença nenhuma, eu não vejo assim nada já vou comentar os valores aí, mas antes de eu continuar, em respeito a uma contribuinte, mandou uma cartinha, na verdade, ela voltou bem no passado ali, eu vou ler em respeito ao nosso contribuinte. Iniciou falando que no ano de 95 e 96, o nosso município tinha 429 famílias. Eu acredito que ela quis se referia a 499 IPTU, né? Talão de certo era isso. Acredito que hoje tem aproximadamente 600, eu acredito que é bem mais, né? E daí diz o seguinte, alguém já calculou o custo para o contribuinte desse projeto? O montante de dinheiro que sai do nosso contribuinte para o cartório de registro de imóveis e diz que o momento é inoportuno. E se for aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito, vira lei. Não teria que ser analisado e melhor discutido com o contribuinte para que ele, já que é ele que vai pagar a conta, seu projeto é de 2013, porque só agora, fim de mandato, foi apresentado. Se esse projeto não tem, será que esse projeto não tem falha ou erros que pode ser corrigido antes que seja aprovado?
Depois de aprovado, não tem volta. Lei se cumpre e não se discute. Então, estou vendo a nossa ouvinte já está assistindo, então li o seu comentário, a sua cartinha aqui. E realmente, com o contribuinte mesmo, tivemos bem pouca na Câmara aqui. Se não fosse a situação da pandemia, com certeza nós teríamos assim uma presença de bastante pessoas e acompanhando as reuniões aqui ao vivo, né? Mas temos a transmissão pelo Facebook, então com certeza muita gente está acompanhando. Começou, esse projeto na verdade veio aqui para o Executivo, eu repito, o pessoal da Prefeitura acho que veio umas 4 vezes, não sei porquê, tantas vezes, não mudou nada, explicar sempre a mesma coisa, ficava até uma situação assim meio desagradável, né, porque não foi mudado uma vírgula, como eu já falei algumas vezes aí, e continuou, tá do jeito que veio o projeto original, continua com aqueles valores absurdos, de um ano para o outro, que serão aumentados. Daí na minha emenda, eu coloco ali os valores, né? Então, eu vou falar primeiro de valores aí para que os contribuintes, se situem um pouquinho melhor. O projeto original, vou falar de um terreno sem construção, uma área aí sem começar falando do terreno com construção. Só que com construção, uma coisa que fica bem, não tem uma coisa exata. O sem construção dá para ter um valor assim exato, né? O sem construção, por causa do tamanho do imóvel, né? Então vai variar muito. Então o cálculo aí é de um terreno do imóvel o 1% sem construção, porque senão não tem como fazer uma conta exata, né? Então, em 2020, agora esse ano, na Zona 1, pela Prefeitura, 112. Na emenda apresentada pelos companheiros aí, R$100. Nesse foi o único que baixa um pouco. Daí, a minha emenda começa, repito, são 7 anos, começando de 2022 a 2028. Daí, então, esse de 2021, pela Prefeitura, 149. A minha emenda é igual. A emenda de 2021, a emenda 2, R$200. Daí, em 2022, 300, igual, empata ali a minha emenda, já a partir de 2023, já começa a causar menos impacto no contribuinte, que é justamente para isso. Então, em 2023, na minha proposta, será R$182. Da Prefeitura 300 e a outra emenda o mesmo valor. Em 2023, com a minha proposta, R$222. Da Prefeitura, R$449, R$450, o dobro. A outra proposta, R$400. Em 2024, pela Prefeitura, R$600. Na minha proposta, R$271, menos da metade. Na outra proposta, a outra emenda, R$500. Então, e daí em 2025, a proposta da Prefeitura mantém, né, o mesmo valor do ano anterior, R$600. Aí a proposta 2 também, mesmo valor. E a minha proposta 331 em 2025. Aí que dá uma diferença grande. Por isso que o IPTU progressivo, por isso que a Prefeitura também apresentou ali com essa progressão, só que talvez se a Prefeitura tivesse mandado já com uma progressão maior, uns cálculos mais bem feitos ali, eu acho que até não seria um projeto, tem que pôr a lei em prática, né? Tem que ter a lei, mas aconteceu o que aconteceu, e por isso é necessário as emendas aí. Então, a minha emenda, eu falei da zona 1, que é a zona mais cara com o imóvel. Daí, na zona 2, eu vou falar agora, na zona 2, original. Quando eu falo original, é da Prefeitura. 75, a minha é igual, porque começa em 2023 a progressão, né? Na outra proposta, 83. Em 2021, Prefeitura, 124. A outra proposta, 166. A minha é do mesmo da 175, 124, daí 166, e o meu mesmo valor, 124. Daí em 2022, na zona 2, proposta da Prefeitura,
R$249, a outra proposta R$250, é o mesmo valor, praticamente o mesmo. Daí a minha R$152. E termina a zona 2, no ano de 2025, com a minha proposta, R$275. Nas outras propostas aí, prefeitura e outra proposta, R$500. Então, praticamente cai pela metade, quase todos os valores aí. Eu não vou falar de todos, de ano a ano aqui, depois, se for o caso, para continuar a discussão, posso explicar. O que eu vou falar também agora é sobre a progressão, aquilo nos 6 anos, já que o IPTU é progressivo, então começa em 2020 e as propostas vão até 2025. Então, 2020 até 2025, a proposta, vou começar falando com construção. Pela proposta da prefeitura, o contribuinte, isso tudo, senhores que estão nos assistindo, todo esse valor, lembrando, é calculado, a gente faz uma estimativa, né, em cima da UFM do município, que está no valor de R$ 141,74. Então, esse é o valor da nossa UFM hoje, e a gente faz a estimativa até 2025 em cima deste valor. Tem os índices lá, os percentuais que são cobrados, né, da UFM, ano a ano, né, mas sempre calculando o valor de R$ 141,74. Daí, claro que em 2025, ou esse valor que está calculado aí para, que eu falei, R$ 1.800, eu já não falei do lote, já vou falar do lote sem construção. Esse eu falei do lote com construção. Voltando aqui agora no imóvel sem construção. Eu falei só do imóvel ali com a construção. Então, o cálculo, senhores que estão assistindo, é uma estimativa aí, em cima de um terreno de 375 metros quadrados. Então, todos os cálculos aí, algum terreno pode ter um pouquinho mais, mas isso todo mundo entende, né, que é dessa forma que será feita a cobrança, né, pelo metro quadrado do terreno. Se for pequeno, vai pagar menos, se for maior, vai pagar mais. Então, a proposta sempre começando na zona 1, 14 de dezembro, aí, um lote, esse ano, a cobrança desse ano é R$ 337. Em 2020, outra proposta é R$ 300, baixa um pouquinho. Daí, em 2021, a proposta da prefeitura é R$ 449, a minha também, né, que começa em 2022, a minha progressão. Daí, a outra proposta é R$ 600, já dá um valor maior que o da prefeitura. Daí, iguala em 2022. Em 2022, a proposta da prefeitura, R$ 900, a outra emenda R$ 900 também, e a minha é 548. Em 2023, a proposta da prefeitura é R$ 1.349, a outra proposta R$ 1.200 e a minha R$ 668, 668. Em 2024, proposta da prefeitura, fecha nos R$ 1.800, que repito, não será 1.800, né, porque vai ter a valorização da UFM, né, será bem mais. Daí a minha proposta 814, e a outra proposta 1.500. Daí, como tem mais um ano, daí em 2025, a prefeitura mantendo ali o 1.800, a outra proposta 1.800, e na minha, como tem a progressão até 2028, será R$ 993, praticamente a metade do valor. E assim vai. Então, os cálculos aí de cada zona, né, tem uma diferença assim bem considerável. Eu vou falar da diferença que o contribuinte vai pagar em 6 anos. Aí, até 2025, por exemplo, até 2025, começa esse ano com uma construção, o terreno sem calcular o valor do imóvel, a metragem do imóvel, só calculando a metragem do terreno, seria 375 metros, que é calculado 1% do valor venal. Então, o contribuinte vai pagar até 2025, começando neste ano, um valor aí de R$ 2.212. Com a outra proposta, R$ 2.100. Então, praticamente iguala. Daí, esse é o grupo, a zona 1. A zona 2, até 2025, paga R$ 1.825. A minha proposta é igual, né, porque começa em 2023. E a proposta 2, R$ 1.750. Quase em 5 anos, em 6 pagamentos, a diferença é bem pequena. Daí, a zona 3 vai pagar R$ 1.524 até 2025,
Com a outra proposta, 1.487, também uma diferença bem pequena, e daí com a minha proposta é R$ 858, já dá uma diferença de R$ 629 a menos até 2025. Na zona 4, o valor da prefeitura, R$ 1.328, a outra proposta, R$ 1.311, a emenda 2, e a emenda 1, a minha emenda, R$ 743, dá uma diferença de R$ 568, o contribuinte vai pagar menos. E na zona 5, prefeitura, até 2025, R$ 712, a emenda 2, R$ 698, praticamente R$ 10, R$ 12 em 5 anos, e com a minha proposta, R$ 398, dá menos R$ 300. Então, essa é uma diferença, pensando no contribuinte, porque quem vai pagar a conta, que nem foi lido na cartinha que a senhora mandou, é o contribuinte que vai pagar. Mas não podemos imaginar, como já foi comentado aqui, que o IPTU é muito baixo. Então, dando a entender que o contribuinte não... Se tiver uma manilha, a prefeitura for colocar uma manilha, qualquer coisinha na frente da casa, o IPTU não paga nada. Eu acho que não é... O dinheiro que ele paga é muito pouco, que praticamente não merece ter uma rua decente. Não é por aí. Eu acho que o Executivo, o IPTU, a lei está aqui, vai ser uma lei, vai aumentar a arrecadação. Se tanto tempo a prefeitura ficou arrecadando pouco, não é em 1 ano, 2 anos. Então, a partir de 2023, 2024, por aí, isso aqui vai, ano a ano, vai aumentando. A prefeitura vai chegar em 2025 já, 2026 com uma arrecadação muito boa, comparar com os anos passados aí. Mas para fazer as coisas, repito, tem que ter uma administração que saiba administrar. Que tem orçamento, sabe que eu tenho tanto para gastar, tem que pensar nas ruas, pensar nas melhorias, pensar em tudo isso, e não deixar tudo abandonado, como sempre foi em Paulo Frontin. Não tem um meio-fio, não tem nada nas ruas aí, de repente querer que do couro saia a coreia, né? A coreia sempre sai do couro, é verdade, né? Mas não é nesse momento que estamos vivendo aí, vai se judiar muito. E outra coisa também, completando minha fala, e o georreferenciamento? A prefeitura, na verdade, está colocando os cavalos na frente da carroça. Como que ele já primeiro veio aquela conversa esse ano, vamos todo mundo ir para Malé para fazer a atualização da matrícula. Foi antes já o atual prefeito, acho que logo que ele assumiu, já veio por mais uma vez, foi falado nessa casa, que estava contratando a empresa, fazendo o georreferenciamento. Não existe. Então, agora vai ser uma correria, parece que ser uma publicação que os contribuintes vão ter que atualizar. Na verdade, atualizar não, comprovar, ali na prefeitura, no setor de tributos ali. Eu estou falando isso, alguém me falou hoje, eu não tive tempo de ver, parece que até o dia 31 de julho, para todo mundo atualizar sua matrícula, levar informação, na verdade, levar essa informação, que eles já deveriam ter essa informação, para fazer uma coisa bem certa, apresentar um projeto que realmente, no último ano da eleição, apresentar o projeto com esse valor que foi apresentado aqui, para o contribuinte, sem dúvida, o contribuinte está, primeiro ano do imposto aí, é até justo que seja mais ou menos igual sempre foi, para daí preparar o contribuinte que esteja preparado para o impacto, mas não da forma que veio, com aquela diferença gritante de um ano para o outro. Então, a minha proposta, senhores, com certeza vai ter, eu acredito que todo vereador vai fazer o seu comentário, quem está nos assistindo espera que aconteça isso, que todo vereador faça um comentário das duas propostas aí, para dar a sua opinião e depois apresentar o seu voto. Por enquanto é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Então vamos para outro agora. De posse do parecer favorável por escrito de todas as comissões permanentes, coloco em discussão a emenda modificativa número 002/2020, de autoria dos vereadores João Gávaro, Juliano Francisac e Jandir Machado de Azevedo. Está em discussão. Palavra, senhor presidente. Sim, vereador. Então, primeiramente, uma boa noite a todos, aos telespectadores que nos assistem pelo Facebook. Então, eu vou explanar a minha emenda modificativa do projeto de lei número 1 de 2020. Então, a minha proposta da emenda modificativa
nós mudamos o anexo 1, alteramos o anexo 1 e alteramos o anexo 2 também. É só para os contribuintes que talvez não sabem como você faz a conta do IPTU, eu só vou dar uma explicação como você faz a conta do IPTU. Então, você pega a unidade fiscal do município, que é a UFM, que é o valor de R$ 141,54, vezes o índice aplicado do ano, daí vezes os metros quadrados da área do lote da pessoa, e daí, se for área construída, vezes 1%. Daí você chega no determinado valor do imposto territorial urbano de cada lote. E para os lotes não construídos, os lotes vazios, você pega o mesmo modelo, só se multiplica o final por 3%, que é o valor do imóvel vago. Então, é assim que você faz a conta do IPTU progressivo. E sabendo-se que de cada ano muda-se a UFM, aumenta de valor, mas não um valor exorbitante. Então, a proposta que nós fizemos, que eu fiz, juntamente com meus companheiros aí que assinaram a proposta, é o seguinte, que seja feita o seguinte, a prefeitura nos enviou um projeto aí que se fosse até 2024. Nós alteramos que fosse até 2025. E a prefeitura diz que só iria começar a cobrar com alteração do projeto a partir de 2021. Então, 2022, 2020 e 2021, eles não iam aplicar a alteração assim em proposta. E nós dividimos e que esse aumento fosse 16,6%, 16,66% ao ano, nesses 5 anos. E que não fosse aplicado aí 25%, 30% um ano, 25% outro ano. Então, ia alterar demais esse valor. Então, nós dividimos 16,6% ao ano no total dos 6 anos. A partir de 2020, começa a cobrar com 16,66% e até 2025 para chegar o valor que a prefeitura nos mandou, né? Então, não altera nem a mais o valor, nem a menos, mas pelo menos o contribuinte tem 2 anos a mais para pagar o mesmo valor. E com uma alteração menor de porcentagem. A minha proposta é 16,66% e a do nosso vereador Hernani é a proposta de 21% ao ano. Então, diminui a porcentagem aqui nesse valor. E também, a gente, ao invés de 5 anos, como a proposta do Poder Executivo de aplicar a atualização, nós pegamos em 6 anos, de forma que o contribuinte não sinta o imediato impacto dos valores do imposto na renda familiar. Então, nós dividimos em 6 anos, e não aproximadamente que eles iam aplicar em 3 anos. E também manter o valor final originalmente proposto para o exercício de 2024. E nossa proposta é passando para o exercício de 2025, mantendo a proposta original. Já a partir de 2020, a distribuição, a atualização dos valores de forma escalonada no índice de 16,66% ao ano, diferente das propostas anteriores. Então, a nossa proposta é a proposta para 6 anos. Nós sabemos que o contribuinte, todo contribuinte tem dificuldade, talvez, de pagar o seu imposto, mas o município também não pode deixar de cobrar. A gente entende que
que essa lei já podia ser aplicada em 2013 ou nos outros anos anteriores, não foi aplicada, e agora está aí, que mesmo a prefeitura podia ter até aplicar a lei numa vez só, esse valor, só que seria um valor exorbitante, e eles mandaram a proposta para 4 anos para nós, mas nós alteramos para 6 anos. E mais uma coisa, os valores que o executivo mandou para nós foi uns valores assim do índice da aplicação na zona 1 com uma porcentagem, na zona 2 a outra, e assim por diante. Em todas as zonas, a aplicação da porcentagem é diferente. E nós escalonamos o valor da porcentagem para todos iguais, para todos os munícipes iguais em todos esses anos. Então, para não ter divergência aí, dizer que um está pagando mais a porcentagem do ano, outros menos. Então, nós escalonamos para todas as zonas o mesmo valor. Também, o valor dos imóveis não construídos, também a aplicação é da mesma forma. Então, eu não fiz o valor de cada lote ali, porque não é a gente que vai discriminar o valor, a gente não tem, vamos supor, o valor certo. Quem vai fazer isso aí é a prefeitura. A gente só está escalonando o valor a ser cobrado, a porcentagem e o índice de aplicação de todo ano. Então, minha gente, a minha proposta, no caso, seria essa. E também para as pessoas que talvez não terão condições de pagar esse valor daqui a 2 ou 3 anos, essas pessoas poderão se dirigir na prefeitura, onde se enquadram nos projetos sociais de baixa renda, e aí o pessoal da prefeitura vai verificar se a pessoa pode ou não pode pagar o valor. Daí eles, com certeza, vão diminuir esse valor. E também sabendo que da proposta do vereador Inani, só começa a ser cobrada de 2022 em diante, a alteração da proposta do vereador Inani. E a nossa não. A nossa porcentagem começa desde 2020 e vai até 2025. Então, o contribuinte vai pagar um pouquinho adiantado, até 2025. E a do vereador Inani vai até 2028. Então, outra coisa, se for alongar muito esse valor ali até 2028, a desvalorização da moeda também é grande. Aí uma faixa de 8% a 10% ao ano. Então, daqui a 8 anos, esse valor também não vai ser tão alterado assim. Eu acho, na minha concepção. Então, seria isso que a gente tinha de explicar. A emenda está aí. Eu quero que todos os senhores analisem as emendas aí, tanto a minha proposta quanto a do Hernani, e que se vote aí o projeto aí, a gente vai fazer o possível aí que o contribuinte consiga pagar, mas com um tempo mais longo e que não prejudique também a prefeitura. E outra coisa, sendo escalonado por 6 anos, a prefeitura começa a ter um aumento de arrecadação já a partir desse primeiro ano. Senão, só daqui 2 anos vai começar a arrecadar um valor que também não é tanto, né? Porque do ano passado, o IPTU de Paulo Frontin foi de 68 mil reais. Então, é muito pouco. E daí a prefeitura não tem como investir nas ruas do município. Então, tem que se alterar um pouquinho a cada ano, e daí a prefeitura pode, talvez, fazer umas melhorias nas ruas de Frontin ali, e talvez até um asfalto aí para todos aí do município. Então, é isso aí que eu tinha a dizer, e fazer a minha proposta, juntamente com os vereadores. Não sei se algum vereador quer falar alguma coisa, eu deixo a palavra livre a outros vereadores. Vereador? Presidente? Vereador João, uma pergunta só. Então, pelo que nós entendemos ali, ou talvez seja dúvida de muito contribuinte, porque a gente estudou esse projeto seu. Então, só para clarear a ideia aí, a mentalidade dos contribuintes. A prefeitura, quando mandou
aí, esse projeto, seria mais ou menos aí entre 25% e 30% o acréscimo, certo? Sim. Daí na emenda do vereador Hernani, 21%. Sim. E a de vocês, no caso que foi feita ali, 16% ao ano. 16% ao ano. Era isso. 16,66 ao ano. Mas começando a pagar desde este ano. Então, na verdade, o que acontece? A proposta do Hernani, a única coisa que vai só aumentar os anos lá para frente para pagar. Mas o valor vai ser igual. É que se analisar também pela que nem a proposta do vereador Hernani, são 8 anos, mas se contar, são 6 anos também da emenda, correto? E a de vocês, no caso, começa já, que também são, no caso, seria 6 anos, contando 2020, isso? Sim. É que só talvez a dúvida de algum contribuinte não entendeu alguma coisa, então só essas perguntas aí. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão ainda? Senhor presidente, Sim, vereador. não sei só se quiserem os proponentes, eu posso comentar depois. Então, os 3 vereadores aí, o vereador João, o vereador Jandira, o vereador Juliano, se quiserem completar a explanação, daí eu faço o meu comentário depois. Se quiserem completar, eu já fazer mais explanações, aí depois eu já pego o apanhado de todas as explanações e faço o meu comentário em cima. Senhor presidente, Fica livre, vereador. primeiramente, boa noite a todos. Bem, o vereador João ficou em cargo de explanar o projeto, muito bem explanado, acho que deu para todo mundo entender bem, né, o projeto. Aqui a questão dos valores só, a gente tem as duas emendas, as tabelas. O que talvez confunde um pouco o pessoal é que a nossa emenda é 6 anos, mas já tendo o acréscimo dos 16% esse ano. E a emenda do vereador Hernani, que começa a ser cobrado o ano que vem. Daí a tabela, o comparativo da tabela do ano do 2020, comparado ao 2020 das duas tabelas, e dos 21, 22, 2022, dá esse aumento um pouco maior por causa da tabela do vereador Hernani cobrar a partir do ano que vem. Mas a nossa, no final das contas, vai ser tudo o mesmo valor. As duas emendas, como o projeto também, vai chegar no final no mesmo valor. O que eu ressalto aqui é que daí, na verdade, na emenda 01 do vereador Hernani, que para a gente ser acertado esse projeto, isso vai demorar uma década, podemos contar assim, né? 9 anos aqui para ser implantada essa lei, que deveria ser implantada já em 2013. 2015 foi feito de novo, né? Mas eu acredito também, no meu ponto de vista, que começando a cobrar desse ano, que esse ano a gente está num ano conturbado, a gente implantou 16%, e esse ano os valores ainda vai ser menor do que seria cobrado tanto pela emenda 01 como pelo projeto. Para o ano que vem vai ter o primeiro aumento já, e assim como nos próximos anos, né? O que a gente tem que ressaltar, né, que se o prefeito fosse para pôr em prática o projeto original, né, esse valor que daqui, tanto faz como na emenda do Hernani em 2028, chegaria, né, nesse valor da área sem construção, por exemplo, na área sem construção na zona 1 de 1.790, na nossa emenda em 2025 chegaria 1.790, o projeto original, se o prefeito fosse aplicar a lei, seria cobrado já nesse ano, né? As duas emendas vão tentar, as duas realmente tentando ajudar, né? Mas agora cabe aos vereadores ver se é melhor diminuir um pouquinho esse valor, aumentado o que a prefeitura mandou de 4 anos para 6 anos, que é a nossa emenda, ou aguardar mais até 2028, que daí, no meu ponto de vista, daí, com todo o respeito à emenda do vereador Hernani, eu acho que daí já é um prazo muito, muito elevado para a gente tentar arrumar isso, né? Bom, mas é isso, senhor presidente. O vereador Jandir quiser dar uma explanação também.
Com a palavra, senhor presidente. Sim, vereador. Boa noite a todos os vereadores, ao povo que nos assiste. Eu não desfaço da emenda do vereador Hernani. Há vários anos o senhor vem cobrando nessa casa aí a melhoria das ruas, meio fio. Sempre concordei com a cobrança do senhor. O que é estranho é o senhor fazer uma emenda para parar mais 2 anos, segurar como está, né? Então a nossa emenda visa um desenvolvimento do município, onde que o contribuinte vai iniciar já pagando o IPTU e pode parcelar, né? Até em 3, 4 vezes, parece, né? 5 vezes? 6 vezes. Então, ali surge uma oportunidade para o prefeito investir um pouco do que é arrecadado na melhoria da cidade, né? O que acontece na emenda do Hernani? 2 anos fica parado. Quando começa, sobe de repente. A nossa não. A nossa tabelada em 6 vezes igual. Então a intenção é essa. O contribuinte já se previne, já vai indo. E essa lei que foi aplicada em 2013 não é culpa nossa. 2015 foi alterado. O que se espera para frente? 2023, 2024, se faça uma nova emenda. Prefeito que esteja aqui, no executivo, os vereadores, no legislativo, e faça uma emenda que seja viável para o povo, num valor razoável, né? Não que se aplique essa lei que foi aprovada em 2015, porque na verdade se chegar até o topo disso aqui, ninguém vai pagar. Então a esperança é essa, estamos indo até onde vai, com a possibilidade de fazer uma nova emenda. Então o que muda numa emenda da outra? Muda que fica 2 anos parado. Só isso a emenda do vereador, né? E a nossa já segue nos 16% de aumento, onde que todo mundo vai ter a possibilidade de pagar em 6 vezes. E achamos a forma mais correta do contribuinte pagar o IPTU. Foi discutido, foi analisado as 2 emendas. E o que tinha para explicar é isso, presidente, e devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Está em discussão ainda? Senhor presidente. Sim, vereador. Então, agora eu vou... O vereador falou de parcelamento, já estão dando a entender para os contribuintes que realmente o imposto vai ser alto. Os senhores que estão nos assistindo, já o que foi falado aqui, os senhores podem perceber que já estão admitindo que o IPTU vai ser muito caro e nos próximos anos já, falar em parcelamento até de 6 meses, daqui um dia vai ser mensal o pagamento do IPTU, de certo. O plano de aplicação ali que a gente, o índice, né, para o índice de aplicação, todos os impostos nossos têm o mesmo índice de aplicação, nós temos tudo calculado em cima da UFM, né? Por exemplo, qualquer imposto aí, tem uns que é redondo, por exemplo, das cooperativas que pagam 6 UFM o imposto, né? Mas tem uns ali por metro quadrado, então tudo trabalha em cima todos os impostos do município são em cima do índice de aplicação. Agora, foi falado até em baixa renda, já mais um ponto aí que estão admitindo que o imposto vai ser muito caro ao nosso contribuinte, para ir procurar o CRAS, aí a coisa já falando em baixa renda, que tem direito, aí realmente tem direito, mas é bem desagradável já querer aprovar uma lei de IPTU, já tipo orientando as pessoas aí para procurarem admitir que é baixa renda, que vai sair muito caro o imposto, então, ou então parcelar em até 6 anos. A desvalorização, claro, sempre vai, uma coisa normal, para a gente calcular os índices aí no passado e agora para o futuro também, a faixa de 2,5%, 3,5% que a gente vai fazendo uma estimativa, né? Nunca vai ser exato, mas sempre é dessa forma que funciona. E agora eu pergunto, eu trabalhei os 21% em cima do índice de aplicação, o meu está em cima do índice de aplicação. Por exemplo, o contribuinte que vai pagar na Zona 1, vou falar da Zona 1 com construção. O contribuinte que vai pagar já em 2022 R$ 182, jogue 21 e pouco, de R$ 182, isso que eu estou falando de percentual.
Então, o contribuinte vai pagar R$ 182 em 2022, ele vai pagar 222 em 2023. Agora, senhores, me expliquem onde é que está o 20%, não, 16%. Por exemplo, em 2022, com a proposta dos senhores, vai pagar R$ 300. Vamos começar em 2021. 2021, começa 2021. Mesmo de R$ 300, que é de 2022 para 2023. De 300 vai para 400. Aonde que está o 16%? Em 2021, vai pagar R$ 200 na proposta dos senhores. Em 2022, vai pagar R$ 300. Me expliquem aonde que está o 16%. Vamos clarear bem para os contribuintes. Nós estamos vereadores, temos que estudar bem tudo aquilo que a gente vai colocar, aprovar um projeto, na verdade, uma emenda modificativa, que nem sabemos qual vai ser aprovada, e se o prefeito vai acatar ou não. Depois vamos ver o projeto. Vereador, né? Permite só uma colocação? Pode colocar. A respeito dos 16% que o senhor falou, onde que está? É o 1.799 dividido por 6. Dá 16% dividido em 6 anos. Não, o senhor está fazendo a conta ano a ano. Se for para fazer o cálculo da tua porcentagem, do teu cálculo também, vai dar praticamente a mesma em porcentagem. Negativo, aí que eu vejo que não foi estudado. Falando em valores. Por exemplo, o cidadão ganha R$ 1.045 o salário mínimo esse ano. Então, se for 20%, ele vai ganhar 1.200 e pouco ano que vem. Se for 50%, como está aqui, ele vai ganhar passar de 1.600, 1.500, 1.600. Eu me refiro ao pagamento mensal, nós estamos falando do bolso do contribuinte. Eu falo ano a ano. O imposto que é pago esse ano, que vai ser pago R$ 200 em 2021, mesmo esse ano, a proposta dos senhores é R$ 100 para começar desse ano, começa com R$ 100 na Zona 1, vai para 200 no ano que vem. Isso é 16% de aumento? Isso que eu estou perguntando, se é isso. Você não confunde quem está nos assistindo. Pode explicar, senhor vereador. Os 16,6% é o valor total vindo do projeto do executivo, é dividido na porcentagem igual a todos os anos para ser aplicado. Agora, se pega o índice que está lá da UFM, se multiplica. Como se multiplica? Mas sim, todo o cálculo, meu cálculo também. Eu joguei 16% justamente em cima do índice de cálculo. Eu joguei desta forma. 16% em cima do índice de cálculo. Os senhores não jogaram 16%, eu joguei 21% em cima do índice de cálculo. Peguei esse ano a ano jogando 21 e pouquinho por cento ano a ano no índice. Mas então é no índice? Não. O senhor me permite, vereador? Pode falar. Vereador Nani, na sua emenda, a emenda fica 2 anos parado, né? Parado. O que fica parado? Não vai ser repassado aumento para o Mas contribuinte. como que não? Apresente números, então, o senhor faça cálculo, apresente cálculo. Para começar, a prefeitura nos informou que o ano passado foi 68 mil, esse ano seria 80 mil, assim como era cobrado antigamente o imposto, né, que seria para 80 mil esse ano. Então, com essa emenda, com esse imposto que eu falei, sem mexer, que eu respeitei, né, a prefeitura, né, esse ano, então eles fizeram os cálculos também, de 80, que seria arrecadado se ficasse como está, vai para quase 600 mil esse ano, o imposto. E o ano que vem, vai para 1.600.000 quase na estimativa que eles nos apresentaram. Então, depois vai para 2 e pouco, sempre vai aumentando, vai chegar, como eles apresentaram aquele cálculo, aquela estimativa que eles fizeram também, em 2024, na proposta da prefeitura, já chegaria a mais de 5 milhões, saindo de 600 mil esse ano, com essa mudança. Então, aí que o senhor falando que não vai ter aumento, vai ter muito aumento. E o valor que o vereador Juliano falou também, exatamente, nós não podemos mexer. O que termina em 2024, isso que eu estou explicando. O que termina em 2024, a minha termina em 2028, exatamente o mesmo valor. Só que sempre corrigido ano a ano, né? Pois mas em 2 anos quase não vai ser mexido. Depois vai ser cobrado, mas é o mesmo valor. A quantia de anos é o mesmo.
Só que o senhor está... O senhor não viu, o senhor não viu, o senhor não analisou minha Mas minha eu emenda? analisei. Mas então está aqui, ano a ano, eu estou com o valor do imposto. Mas chega ao valor X a mesma Mas nossa. exatamente, nós não podemos mexer nesse valor. Então Mas daí não se vai... 2 anos fica parado, Aí 2 anos... o impacto não é tão grande. O impacto é menor para o contribuinte. Vai ser, por exemplo, aquilo que eu falei já hoje, em 2000 e... vamos pegar em 2023 agora, na Zona 1, com a proposta da Prefeitura, 449, com as suas propostas, 400. Isso é um imóvel com construção, na Zona 1. Na minha proposta é 222. Então, de 449, é 50%, daí cabe. Mas só que o senhor começa só, a sua proposta, o senhor não alterou o anexo 1. O senhor só começa a cobrar em 2022. Mas então, a minha emenda é de 2028, o senhor podia apresentar até 2030, não tem problema. Pô. Sim, mas daí está menos que a sua. Nós estamos falando de imposto progressivo, foi isso que o prefeito nos mandou. Senhor É progressão, nós estamos falando de progressão. E justamente a progressão é para evitar o impacto. A prefeitura calculou, a prefeitura já podia ter nos mandado isso aqui com mais, em vez de terminar em 2024, se terminasse em 2026 ou 2027, talvez não desse bem calculado. Vereador Hernani, só um minuto. Senhor presidente, eu vejo assim uma discussão banal, porque a emenda do vereador João, Juliano e vereador Jandir, se contar, começa a contar já a cobrança agora, a emenda do vereador Hernani somente em 2022, as porcentagens de uma para outra são grandes, dá praticamente aí 5% a mais a do vereador Hernani, e o que eu fico admirado é que no que veio o impacto aí da primeira, do projeto lei ali da prefeitura, o vereador falou que era um ano eleitoral e o prefeito não aumentou. O vereador fez a emenda, prorrogou e continuou com a mesmo valor. Quando os outros 3 vereadores fizeram uma emenda que pegaram, aumentaram, não que aumentaram, fizeram uma divisão exata para todos as 5 áreas urbanas. Agora vem a crítica. Como o vereador Jandir falou aí, desde que a gente entrou aqui, praticamente 3 anos e meio, o senhor sempre cobrou meio fio, calçada, bueiro, lombada e tudo mais. Quando a prefeitura fez essa lei foi em 2013, 2015 foi alterada e hoje caiu como uma bomba para nós. 3 vereadores tentam solucionar o problema e novamente vem um desacordo. Então a gente fica assim pensando em nome aí da população, porque a população cobra de nós melhorias em todos os setores, tanto na parte de meio fio, calçada, infraestrutura em geral. E é uma forma que a prefeitura está amenizando, tentando amenizar. E como o vereador João falou e como o vereador Jandir comentou, a próxima aí a gestão que tenha vereador aí de peito, como está tendo agora nessa aí, que já foi feito várias coisas, que a gente se uniu e fez coisas bonitas aí pelo município, que até eu vou comentar na minha palavra livre depois. Eu acho que a gente tem que se unir e ver o bem-estar da população. E essa emenda causada que foi feita aí pelo vereador João, pelo vereador Jandir, no momento é uma das melhores. Não tem como você pegar, prorrogar, deixar 2 anos parado e começar. Se analisar, são 6 anos também. A dos 3 vereadores também são 6 anos, só que a emenda começa a sobrar agora. Exemplo, o bairro São Francisco. Se fosse pela lei do prefeito, no caso que foi feito em 2015, que foi feito em 2013, alterado em 2015, e foi feito, o bairro São Francisco hoje seria R$ 222. E hoje, João, quanto que é? Acho que, se não me engano, ali pelo que fechou é R$ 30. Do bairro São Francisco. 33. Pois é, R$ 33. Eu sei porque eu andei visitando umas casas ali e eu tenho contribuinte que já paga 45, 50 até 60 reais. Então vai ter uma redução de valores ali. Tanto também na área urbana. Eu ali na área 2, que é minha, eu pago R$ 180. Nós pagamos. E tem gente que paga menos. Que nem tem gente, lógico, que nem o vereador Jandir falou ali, que se não conseguir pagar, vai procurar o CRAS, e como para parcelar. A lei já existe e é parcelado o IPTU
Quem quiser ir parcelar lá, quantas vezes ali a gente vê, pode ser parcelado até no IPTU, na decorrência dessa lei velha. Pode ser parcelado. Não é agora que o vereador Jandir falou que está sugerindo que vai ser parcelado. A lei existe e pode ser parcelado. Então isso aí vem, então são por fora de algumas leis que a gente está debatendo aí sem nexo. E quem está sofrendo hoje é o povo. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão, senhor presidente. Está em discussão, vereador. O que eu comentei já hoje, o que me chama a atenção, a emenda, o nome já diz, emenda modificativa, para ter modificar, para ter uma diferença. E o projeto, a emenda 2 e o projeto original, a diferença é muito pequena, praticamente não existe, eu fiz um comparativo já hoje, praticamente quase tem um ano, a zona 4 e a zona 5, que é o IPTU, já, pelo que a gente entende, as pessoas que seriam as mais carentes aí, os senhores aumentaram. Que seria um imposto de 20, foi para 62 a zona 4 e a zona 5, foi que mais sofreram impacto, justamente as zonas aí que mais que entendem que as pessoas talvez mais carentes, eu não vejo dessa forma, mas a prefeitura mesmo colocou no projeto original deles, passando para nós assim uma ideia de que seria justamente para as pessoas terem o IPTU mais barato, né? Então, os senhores aumentaram a zona 4 e a zona 5, foi justamente as zonas que os senhores aumentaram mais o valor do IPTU. De 18, que seria na original, vai para 62, de 15 reais seria o mínimo, 11 e pouco, vai para 33. Daí, no ano seguinte, a proposta da prefeitura seria de 93, na zona 4, vai para 124. Na zona 5, de 49 da proposta original, vai para 66, e assim foi. Depois, mas no final, que deu nos primeiros anos aí, está aumentando e bastante, e sendo que a prefeitura mandou o projeto com esse valor aqui, porque estava de bom tamanho para eles. Fizeram os cálculos, segundo eles mandaram os cálculos aí, era o que, então, vai mexer fosse para reduzir mais, mexe até no orçamento, que eles já estão lá com uma previsão de certo, já estão trabalhando com orçamento, e repito, eu não vejo o contribuinte que faz sua construção, muitas vezes está pagando prestação no terreno, comprando material, muitas vezes também, talvez até parcelado, ter que ter um IPTU alto para que possa ter um meio-fio, uma melhoria, um calçamento. É só em Paulo Frontin que as coisas são vistas dessa maneira. Vemos aí o município de Malé, Rio Claro do Sul, quase todas as ruas do Rio Claro do Sul têm calçamento de pedra irregular, meio-fio, Dorizon, mesma coisa. Agora, em Frontin não temos, na área central, aqui nós não temos, nos bairros nem se fala, na área central falta um monte de coisa, que vai ser feito alguma coisa com empréstimo e um dinheiro do fundo perdido, que conseguiu, claro, uma coisa positiva, veio, né? Mas daí outra pequena melhoria que vai ser feita através de empréstimo. Isso que eu me refiro. Então, sempre, outros municípios as coisas acontecem. Paulo Frontin não, tem que administrar o orçamento que tem, pensando Vereador, tudo. O senhor está desviando o assunto, desse jeito nós não vamos chegar a nenhum lugar. Eu vou ter que colocar em votação esse projeto. Eu estou respondendo o que foi comentado ali. Um minuto, então, para o senhor responder. Tem vereadores ainda que não comentaram, né? Eu acho que seria, para quem está nos assistindo, repito, né? Nós vamos fazer uma votação. Aquilo que eu for votar contra, eu vou votar contra e vou dizer por que eu estou votando contra. Dessa forma que eu... Muito obrigado, senhor presidente. Neste momento, encerro a discussão. Coloco em votação a emenda modificativa 001-2020, de autoria do vereador Hernando José Kruck. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Rejeitado por maioria. Agora, coloco em votação a emenda modificativa 002-2020, de autoria dos vereadores João Gávaro, Juliano Frantic e Jandir Machado de Azevedo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Senhor presidente, eu levantei, estou votando contra e justifico meu voto. Voto contra porque, repito, a emenda original do senhor prefeito e a emenda modificativa praticamente não muda nada. Então, dá para entender até... Parabéns aí ao senhor prefeito, que deve ter soube manipular aí
mexer nos Ninguém manipulou nada, o senhor não pode ficar agredindo ninguém aí. Estou justificando meu voto, estou votando contra por este motivo. O senhor vai ter que provar se o prefeito manipulou algum de nós. Porque o senhor já está falando coisas demais aqui sem ter prova. Então, eu quero que o senhor presidente veja, chama o Dr. Fábio agora para ver se não teve decoro parlamentar. Aprovado por maioria dos vereadores. Chama o Fábio, faz favor. Ué? Tá desse jeito? Por favor, secretária, só consta em ata que o vereador Hernani falou, que os vereadores foram manipulados, e depois eu vou ver com a minha assessoria o que pode ser feito. Senhor presidente, só um minuto. Eu acho que o senhor vereador falou que ele acha, ele não deu certeza. Eu falei que o prefeito soube manipular. Acho que ele não afirmou. O projeto dele, ele soube, ele veio, como eu falei, veio 4 ou 5 vezes, ele veio aqui, mas ele soube. Ele não afirmou. Está gravado, vereadora, depois vai ser visto a gravação. Ok. Perfeito. De posse de parecer favorável por escrito de todas as comissões permanentes, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 001 de 2020, súmula. Estabelece o valor do metro quadrado do terreno das zonas urbanas para fins de incidência da IPTU do município de Paulo Frontin e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente, sim. Eu repito, né, falei esse projeto aqui, o senhor prefeito tivesse já jogado para mais tempo, em vez de 2024, fosse tipo 2026, 2027, com a progressão, eu acredito que ia ficar de bom tamanho aí aos contribuintes e não teria, talvez já tivesse sido aprovado há muito tempo. Estamos aí no mês de final de julho, aprovando o projeto. Estou vendo. Então, aquilo que eu falei, não sei quem prestou atenção no que eu estava falando ou na vinda aí do advogado. Então, o prefeito, se o projeto tivesse vindo, já talvez o original aí, sem aquelas diferenças gritantes que eu falava, aqueles percentuais assim de um ano para o outro, jogasse mais uns 2 ou 3 anos, porque ficou 7 anos parado, 8 anos parado, então até 2024 deu todo esse impacto muito alto. Então, poderia ter sido aprovado já, com certeza, há bastante tempo. Vai ser muito difícil todo mundo agora comparecer ali na prefeitura, a não ser que eles coloquem muitas pessoas lá para atender, para que todo mundo leve a escritura ali e faça a declaração para ser cobrado aí o IPTU. Eu repito, sou contra, meu voto vai ser contra o projeto, né? Mas meu comentário, isso aí poderia ter sido evitado se fossem mais flexíveis aí naquelas conversas que eles vieram aqui nos explanar antes, aquilo que eu falei há pouco, que se ele vinha da impressão que realmente, da impressão que vinha querendo manipular, porque não é possível, né? Vinha várias vezes assim, então fica um troço bem esquisito, né? A gente ouvia sempre a mesma coisa, aquilo que até que a gente acaba ouvindo a mesma coisa, sempre acaba concordando, né? Que realmente, de certo, é verdade, mas analisando a fundo, a gente vê que não era bem por aí. Eu repito, a emenda pode ser que o prefeito também rejeita, né? A emenda é para isso, né? Para ser aprovada e anexada ao projeto. Vamos ver para frente, né? Eu acredito que vai passar, porque, repito, é praticamente a mesma. A emenda e o projeto não tá mudando quase nada, né? Continua em discussão? Palavra, senhor presidente. Sim, vereador. Bom, foi discutido bastante esse projeto.
está tramitando na Câmara aí, praticamente desde março. Retiraram o projeto, colocaram de novo. Em maio entrou de volta. E a gente discutiu bastante. Eu me inteirei bem do projeto. Fiquei aí meio dia aí com o contador fazendo contas aí um dia, para chegar num determinados cálculos aí do valor dos lotes. Então, eu não tenho, assim, nenhuma assim, divergência sobre o projeto. O projeto tem que ser aplicado. Já faz 6 anos atrás que devia ser aplicado. Então, eu vejo por esse lado. Se nós não aplicar esse projeto agora, vamos supor, em 5 anos, de novo, ou em 6 anos, nós prolongar para mais tempo, já temos 6 anos de atraso. Com mais 8 vai dar 14 anos de atraso do IPTU infantil. Então, vamos ter que fazer alguma coisa para o município. Vamos ter que aprovar esse projeto aí para pôr em prática esse projeto. Se caso alterar demais o IPTU, tem solução para frente. Pode ser mudado o projeto daqui 3 anos, daqui 4 anos, ou daqui 5 anos. A hora que chegar no limite máximo aí, se for ver que for demais o IPTU, for muito caro, tem como se mudar. Então, o que nós não podemos deixar é de aprovar o projeto. Seja, vamos supor, não se sabe também se o prefeito vai rejeitar o projeto, vai vetar lá a emenda ou não. Então, a gente também não sabe a ideia do prefeito. Mas, infelizmente, a minha proposta passou aí, foi aprovada, e espero que o prefeito tome providência e aplique essa lei ali, a proposta que nós fizemos. Ou, se ele rejeitar, ele que aplique a proposta dele original, então. É isso aí que eu tinha a comentar. Continua a discussão. Bom, nesse momento, coloco o projeto de lei complementar 001/2020 com a emenda modificativa 002 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Aprovado por a maioria. Vamos dar início ao grande expediente. Hoje não temos nenhum inscrito. Passando a palavra livre, hoje começando pelo vereador João Gavo, pode fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a vereadora e ao público que nos assiste. Infelizmente, então, foi aprovado o projeto aí do imposto territorial urbano. Espero que o prefeito ponha em prática e que pedir para que todos os munícipes aí do município se dirijam até a prefeitura, não sei se a partir da semana que vem, com certeza, vai pôr em prática esse projeto e que cada um cumpra com os seus deveres. Então, isso aí que eu tinha a comentar. E devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passa a palavra para o Jandir Machado de Azevedo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, a vereadora, os vereadores, ao povo que nos assiste. Não bate boca aí, né? De uma forma desnecessária, porque, na verdade, o que o contribuinte está entendendo é que uma emenda vai ficar mais cara do que a outra. Na verdade, não é a mesma quantia de tempo. Chega a ser o valor X, tanto faz uma emenda do vereador Hernani como a nossa. É só a distribuição de valores por ano. A gente tentou fazer em valores igual, né? Não desmerecendo a emenda do vereador Hernani. Cabe a cada um entender de um jeito, né? Mas o que dava para ser feito a gente fez, senão o prefeito aplicava a lei antiga, onde que seria cobrado tudo de uma vez, né? Então, pouca coisa mudou de uma emenda para outra. Aquele valor vai chegar, espero que até onde seja razoável para o povo frontinense, que todo mundo consiga pagar e, numa altura aí, seja feita uma nova emenda para consertar o erro que foi feito no passado
do antigo prefeito e os antigos vereadores que aqui passaram, onde que ainda saem falando mal dos vereadores que aqui estão, onde que nós estamos tentando consertar um erro que eles deixaram para nós. Eu que tinha para comentar é isso, presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Passo a palavra para o vereador Celso Markaminski. Boa noite a todos os nobres colegas edis. Boa noite a você que nos honra assistindo a essa sessão através da página do Facebook da Câmara Municipal de Paulo Frontin. Meu muito obrigado a todos. Iniciarei comentando sobre. Gostaria de externar meus sentimentos de pesar às famílias Misga e Melnick pela perda, falecimento da senhora Helena Misga Melnick aos 93 anos. Foi professora e era uma pessoa muito querida por todos os que a conheciam. Que Deus a proteja e ilumine. Outro assunto refere-se a bens inservíveis, que há muito tempo está ocupando espaço nas dependências da, entre aspas, fecularia. Diga-se que muitos desses bens inservíveis, se estivessem em mãos de pessoas civis, certamente estariam rodando. Mas, por mal administradores do Poder Executivo, estão lá, servindo como perfeitas sucatas, e que há muito tempo espera-se uma solução. Alguns de nós, edis, já fomos no local, averiguar a situação. Já solicitamos providências, mas como de praxe, ouve-se que já estamos tomando providências e em breve será resolvido. Assim desejamos que realmente seja resolvido e não fique somente em embromação. Até quando isto vai durar? Outro assunto refere-se a projeto de lei complementar número 001/2020, súmula. Estabelece o valor do metro quadrado do terreno das zonas urbanas para fins de incidência de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano do município de Paulo Frontin. Projeto apresentado pelo Poder Executivo, dos quais recebeu 2 propostas de emenda, sendo a primeira proposta sugerindo que esse seja feito de forma gradual em 8 anos, e somente cobrado gradualmente, somente a partir de 2022, conforme o projeto enviado. Já a segunda proposta, este será em 6 anos, mas tendo sua elevação já neste ano, com elevação de 16,6 ao ano, chegando ao final de 6 anos nos 99,96%, no que será cobrado hoje, na lei vigente. Previsão de inflação 2020 é de 4%. Pois bem, como sempre deixei bem claro, sou a favor de que seja feito um reajuste da taxa de IPTU ou uma atualização, mas que esta seja justa, correta, para os parâmetros que condizem com a realidade de nossos munícipes, com porcentagens e valores que todos possam pagar, o que não acontecerá. Estamos jogando, transferindo nas costas do povo o que o Poder Executivo deveria saber administrar com a falta de infraestrutura que todos alegam existir. Mas não é desta maneira que vamos solucionar, sacrificando ao povo com taxas desproporcional a nossa realidade. Apenas vou constar a projeção de metas da inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional com intervalo de 1,5%, ponto percentual para baixo e para cima. Previsão de inflação 2020, 4%, 2021, 3,75%, 2022, 3,5%, 2023, 3,25%, 2024, 3,5%, 2025,
aproximadamente 3,25%. Nesse momento da pandemia do Covid-19, onde está afetando todas as classes sociais, isto é um perfeito disparate. Fica meu descontentamento e gostaria que constasse em ata este meu descontentamento. E para finalizar, digo, muitos de nós temos a incumbência de fazer o melhor, mas não o faremos muitas vezes, devido a que sempre estamos dando desculpas ou simplesmente não nos esforçamos o suficiente. Dito isto, finalizo e restituo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passo a palavra para o vereador Marcelo Juvenal Dutra. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereador. Só fazer um comentário que a turma anda postando das estradas. É engraçado que quando é tempo bom, sim, ninguém, máquina passa, ninguém faz uma postagem que ó, a estrada como ficou boa, tudo. Engraçado que cai uma garoa, tem gente que fica postando que ó, as estradas, onde está o prefeito, onde está os vereadores, mas também no dia de chuva, pleno no inverno, caminhão de tora passando, não tem estrada que aguente, pleno no inverno que não dá para mexer, não dá para a máquina, tem que acontecer isso. Então fica ruim de a gente entender o que é para ajeitar as estradas no inverno, botar um caminhão de tora e trator nessas estradas. Era só isso, dou a palavra. Obrigado, vereador. Passo a palavra para o vereador Hernani José Kruck. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos que nos assistem através do Facebook nesse momento. Então, hoje tivemos aí até que enfim, entrou bem no início, junto com a pandemia, e quando iniciou, entrou esse projeto aí no Legislativo, sobre a lei do IPTU, foi aprovado hoje. Vamos aguardar, né, se vai realmente o prefeito vai sancionar com a emenda, né, ou devolver. Então, ficamos no aguardo. Então, os contribuintes aí, vai ter, a grita vai ser grande, o ano que vem já. Esse ano, que nem foi falado, né? Esse ano, eu acredito que o prefeito analisou bem a situação que todos estão vivendo, passando, vai ter um aumento sim, porque a Zona 1 vai ter um aumento assim bem considerável, mas na Zona 4, Zona 5, a proposta dele era uma proposta bem, praticamente, talvez até que eu já comentei algumas vezes, aí, que seria até menor. Falei para muitos contribuintes que o mais caro esse ano seria, antes de iniciar a pandemia, né? Seria ir para Malé, perder tempo, perder o dia, pagar lá para atualizar a matrícula, né, que era uma coisa que eles estavam pedindo. E repito, né, teria que ter sido feito o georreferenciamento, foi falado tanto no georreferenciamento, não foi feito. Daí teria, hoje, devido à pandemia, né, o contribuinte vai comprovar ali, fazer uma declaração do seu terreno, né, se é com imóvel, construção, sem construção, facilita um pouco. E não retiro aquilo que eu falei, tá? Que o prefeito tem que atender a todos aí, não somente tendo uma cobrança alta de IPTU, que daí o contribuinte vai ter direito a ter uma melhoria na sua rua. Tivemos até uma máquina de meio fio para ver que uma coisa não funciona em Frontin. O ano passado, acho que veio aquela máquina de meio fio, que ia ser, nem sequer foi feito 1 metro de meio fio, nada, né? Então, realmente, é bem complicada a situação de fazer melhoria nas nossas ruas aí. Eu dou os parabéns para o prefeito. O prefeito realmente ele soube que sempre quando a gente apresenta um projeto, uma coisa, ele tem que fazer tentar convencer, né, se bem para a Câmara, convencer os vereadores para que a sua proposta é boa, né? Poderia ter talvez modificado alguma coisa, aproveitar aquela vez que foi devolvido, né, para ele colocar como uma emenda, como um projeto de lei complementar. Mas o projeto só foi devolvido e só voltou com a colocação lá de projeto de lei complementar. Naquele momento ele poderia ter, talvez, nós já tínhamos discutido, já tinha feito comentários aí daquela diferença de um ano para o outro, né, que era muito grande.
que ficaria uma coisa bem desagradável, os vereadores aprovar. Seria uma coisa inédita aprovar um aumento de 400% num ano. Daí é uma coisa que do jeito que veio seria daquela forma, de aprovar esse projeto original, 400%, 300% de um ano para o outro, né? Aquilo que eu me referi ao aumento, né? Que no final, seja 8 anos, seja 10 anos, se fosse até 2030, no final, para fazer o cálculo hoje, termina no mesmo valor da prefeitura. Isso é uma coisa lógica, né? Não tem como mudar. Mas só que daí, claro, para vocês terem uma ideia, eu acredito que em 2025 agora, com a lei, se o prefeito acatar a emenda, eu acredito que em 2025 um contribuinte da rua 14 de dezembro, da Zona 1, vai estar pagando em torno de 2.200 a 2.300 o IPTU de um terreno vago aqui na rua 14 de dezembro. Vai ser mais ou menos esse valor, porque ele vai calcular, né, o 141, vai terminar lá nos 190, talvez um pouquinho mais, a UFM, vai ser nesse valor mais ou menos o pagamento de um lote aqui em Paulo Frontin. E repito, a gente vai lembrar, vai ser o valor mais alto de toda a nossa região aí, com certeza. Senhor presidente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Agradeço a todos que estão nos assistindo via Facebook. Desejo uma boa noite a todos e devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Passo a palavra para a vereadora Rosalina Bullet. Boa noite, senhor presidente, aos demais que compõem a mesa, aos internautas que nos assistem, né? Eu só gostaria de complementar o que o Jandir falou, né? A gente está pagando por um erro da Câmara passada, né? E também gostaria de parabenizar o Executivo pela reforma dos postos do interior, onde acho que essa semana já o posto de Iguaçu vai reabrir, né? Todo reformado, com pintura, e ainda está usando algum dinheiro da nossa impositiva para a reforma desses postos. Já tem a contratação da funcionária, né? Que vai trabalhar nesse posto da linha Iguaçu, onde vai ter médico também, então a comunidade de Iguaçu já volta ao normal, com um posto de saúde todo reformado, com uma funcionária que o povo, né, queria tanto, e vai ter um médico também uma vez por semana. Era só isso, senhor presidente, ele devolve a palavra. Obrigado, vereadora. Passo a palavra para o vereador Juliano Franciszek. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora, a todos que nos assistem em suas casas pela internet. Bem, primeiramente, dar os parabéns, né, aos vereadores que aprovaram a emenda, né, pensando principalmente nos munícipes e no nosso município, né. Nós não poderíamos deixar congelar o nosso município por mais uma década praticamente, né. Eu fico pasmo com a atitude do nobre vereador. A gente está vivendo uma democracia, né? Se a maioria acha de uma forma, simplesmente a pessoa tem que aceitar que está errada por perder pela maioria dos votos, né? Democracia é assim que funciona. Agora, eu não sou mandado pelo prefeito. Eu penso no município e vou sempre agir pelo meu município e o povo que vive no nosso município aí, sempre pensando no melhor de todos. Fico pasmo também, pessoas aí com discurso pronto, né, senhor presidente, na hora do vamos ver não fala uma palavra e pede para constar em ata ainda o repúdio de um projeto aceito por todos, né. Bem, mas o que eu tinha para falar aí, senhor presidente, desejo uma boa noite a todos e devolvo-lhe a palavra. Obrigado, vereador. Passa a palavra para o vereador Edson Ivan Stelman. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora e demais que nos assistem. Então, hoje eu vou começar a falar novamente do cemitério. Muitos me perguntaram por que eu fiz tal explanação. Então, eu vou responder. Muitas famílias desta comunidade me ligaram e falando da maneira que foi feito lá. Era meia-noite e pouco, o pessoal de fora veio, adentrou dentro do cemitério, batendo sino, tentando invocar alguns espíritos, sendo que lá é um lugar santo, um lugar que a comunidade presta sentimentos e orações
para as pessoas, pelos entes queridos que ali foram sepultados. Então, não só eu, como a maioria da comunidade aí me ligaram, me mandaram mensagem, até fui na casa de alguns aí, expressando aí o sentimento de todos, né? Porque eu acho que se eles querem fazer o trabalho deles, existem casas, existem barracões, existem lugares mal assombrados, e então eles que vão lá, mas não no lugar santo, no lugar que as famílias prezam, rezam e onde seus entes queridos estão descansando. Então é minha indignação aí por atos de pessoas aí que fazem essas crueldades aí, e ainda por mais, ainda perguntando para alguns espíritos para se dizer o nome, ver se tem cabimento. Então as famílias, todas que me procuraram, são famílias aí católicas, são crentes aí na religião católica, e essas pessoas que vieram de fora fazer isso aí. Então a gente fica indignado com tais atitudes. Falando de um transformador aí, eu já entrei da luz em frente aí, talvez até vários vereadores, alguns mais vereadores aí já entraram, alguém entrou em contato, que é aí na rua 22 de janeiro, em frente à loja Léo Presentes. Faz praticamente 2 anos a gente já fez o requerimento, fiz agora mais um. Me prometeram que hoje à tarde iam estar ali para averiguar. Há dias atrás falaram que esse transformador estava com apenas 44% de sua capacidade, sendo que eu acho difícil, porque se tivesse com apenas 44% eu não estaria caindo. Praticamente a cada 2 dias o pessoal dessa linha fica sem luz, e é de 2 a 3 horas. Não digo que a Copel terceirizou e o serviço ficou pior, só que na época que a Copel fazia esse trabalho era diferente. A gente pedia, era feito com mais ênfase, com mais carinho e rápido. Hoje o pessoal demora um pouco e o sistema, o problema praticamente não está sendo solucionado. Então eu estou fazendo essa fala hoje, senhor presidente, se eles não tomarem providência até sexta-feira, segunda-feira eu queria o apoio de todos vocês, a gente fazer um requerimento, encaminhar para o prefeito, junto ao prefeito, para a gente tomar essa providência aí, porque está se tornando rotineiro. E temos ali, que nem a padaria Mariana, perdeu a massa, tem o supermercado ali, Banhuque também, e fora os outros aí que estão também perdendo aí carne e outras coisas aí dentro dos seus freezers e geladeiras. Agora falar de boas notícias. Então, conversando com o prefeito ontem, hoje estava conversando com o Ircélio, talvez a vereadora Rosa também ficou sabendo, talvez esqueceu na fala, que amanhã sai uma parcela do 13º. Então, em toda aí a história de gestões aí passadas, é a primeira vez aí na história do município que está sendo liberado um 13º em julho, pensando aí nos problemas aí nessa pandemia que está acontecendo, onde a gente sabe que muita gente aí está passando por dificuldade, e esse 13º vem a calhar para muita gente, principalmente os funcionários da nossa prefeitura e da saúde. Parabéns ao prefeito e praticamente também aos vereadores aí que tiveram empenho nisso aí. Anunciar também, semana passada eu comentei com o presidente, a nossa ida a Brasília não foi em vão, como até fomos criticados. Faz 15 dias atrás a gente recebeu 140 mil. Esses 140 mil vai ser comprado uma SPIN de 7 lugares para beneficiar uma viagem aí curta, aí, por exemplo, para Curitiba, que vai com 5, 6 pacientes, a gente ia de ônibus. Então essa SPIN é de 7 lugares e vai sobrar um dinheiro para comprar mais um carro para o pessoal do interior. E semana passada aí a gente estava conversando também com o Walter, que é o assessor aí do deputado Antoninho, que está nos beneficiando com isso daí. Até a gente agradece os apoios dos vereadores que foram até Brasília, que foi o vereador Juliano, o vereador Emerson, o Jandir, o vereador João, lógico, não deixando de falar aí também da Rosa aí, que a gente sempre pergunta, o vereador Marcelo.
e a gente ganhou 300 mil para a custeio da saúde. Então, são frutos aí que a gente plantou e devagar está colhendo. Como muitos falam aí que hoje se faz tudo por e-mail, não precisa sair. Então a gente foi, o deputado Antoninho está nos beneficiando, a gente conversou, debatemos, corremos, enquanto 2, 3 vereadores estavam com um deputado, outros 2 estavam também em outro, e graças a Deus aí está vindo o fruto aí que foi plantado aí nesta viagem. Era isso, senhor presidente. Devolvo-lhe a palavra. Obrigado, vereador. Uma boa noite a todos os vereadores, boa noite a vereadora Rosalina, todos que estão nos assistindo aí. Eu quero falar da prestação de contas de junho aí, dessa Câmara de Leis. Repasse da Prefeitura, 105 mil, rendimentos de aplicação, R$ 56,00, mensalidade de contratos, R$ 3.618,35, água, luz e telefone, R$ 618,15, aquisições, R$ 1.490, material de consumo, R$ 2.211,18, serviços, R$ 7.003, veículo oficial, combustível, licenciamento, R$ 191,78, folha de pagamento, R$ 50.500,53, INSS, FGTS, Imposto de Renda, R$ 25.064,80, despesa bancárias, R$ 62,70, total R$ 90.760,99, o superávit aí do período foi de R$ 14.239, R$ 14.239,01, saldo bancário anterior R$ 95.838,67, saldo atual R$ 185.699,02. As despesas da folha de pagamento só foram pagas no dia 1/7, por causa da falta de energia elétrica, aí, que ia ser no dia 31, né? Se considerarmos as despesas da folha de pagamento, o saldo financeiro seria R$ 110.133,68. Então, esse 185 aqui, ele vai para R$ 110.133,68, porque foi feito o pagamento agora nesse mês de julho. Também quero falar aí que o vereador falou que os vereadores foram manipulados. Eu acho que ninguém foi manipulado aqui, porque até foi feita essa emenda modificativa aí, porque é uma coisa que eles não aceitaram, o que até iam aceitar, né, mas o vereador propôs essa aí para ficar mais fácil para os munícipes pagar, né? Então, eu acho que ninguém foi manipulado aí, e sim, tem vereador que, vamos falar sério, você pode ficar explicando o ano inteiro aí que sempre nunca vai entender e vai ficar criticando. Também quero falar do ciclone de novo que está para atingir o Paraná aí, né? Essa noite ou amanhã ainda, não está bem certo previsto o horário, mas tomara que não venha tão forte que nem veio esses dias aí, né? Porque pode derrubar as altas tensões de novo e ficar sem luz e tudo, né? Por hoje era só a minha fala. Eu desejo a todos uma boa noite e convido para a próxima sessão, dia 14 de julho.